Sabe, a vida é engraçada. A gente planeja, sonha, e de repente, ela vira uma repetição. Para mim, 47 anos, casada, com um filho que já é quase um homem, a vida parecia um disco riscado. A mesma melodia, o mesmo ritmo, dia após dia. Sou enfermeira noturna em um hospital no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. O trabalho é uma loucura. Madrugadas inteiras, vendo de tudo um pouco, das histórias mais tristes às mais bizarras. Mas com o tempo, a gente se acostuma. O sono trocado, a exaustão que se acumula, as histórias que arrepiariam o cabelo de qualquer um, isso tudo se torna parte da rotina. E o que resta da vida fora do hospital? Bem, é uma sequência de ações automáticas. Volto para casa, tento dormir, acordo para o próximo turno. 5 noites por semana. A rotina se tornou minha zona de conforto, mas também a minha prisão. A única coisa que me salvava da loucura completa, do tédio absoluto, era o boliche. Sim, boliche. Parece coisa de velho, eu sei. Mas para mim, era a liberdade. O som das bolas rolando, o cheiro da cera, o barulho dos pinos caindo, era o meu santuário. Entrei para uma liga amadora no ano passado, em uma pista de boliche no bairro de Laranjeiras. No começo, era só por diversão, mas descobri que levava jeito. Na verdade, eu era muito boa. Consegui me classificar para um torneio regional em Petrópolis, a 3 horas de distância. Fiquei radiante. Treinei por meses. Era como se uma parte da antiga Marcela, a que tinha ambição e paixão, estivesse de volta. Mas a realidade, como um balde de água fria, me atingiu em cheio. Meu filho, o Pedro, é um adolescente de 16 anos e, digamos, com uma veia um tanto rebelde. Não é o tipo de garoto que você pode deixar sozinho em casa por um fim de semana inteiro. A última vez que o fiz, ele e os amigos transformaram a garagem em uma pista de skate improvisada e quase derrubaram uma parede. Foi um desastre. Pensei em pedir ao meu marido, o Carlos, para ficar com ele, mas a vida tinha outros planos. Ele teve um compromisso de trabalho de última hora, bem no mesmo fim de semana do torneio. Eu estava sem saída. Não podia perder o torneio, tinha me esforçado tanto. Mas também não podia deixar o Pedro sozinho. A solução, que parecia a mais responsável e desesperada de uma mãe, foi alugar um quarto de hotel em Petrópolis e levá-lo comigo. O hotel tinha uma piscina coberta, um atrativo para ele. Acordei cedo no sábado do torneio. A luz do sol da manhã invadia o quarto. Me espreguicei, coloquei um hobby de seda cor de marfim que escorria suavemente pelo meu corpo, amarrado na cintura, realçando sutilmente a minha silhueta. Nos pés, pantufas macias. Fui acordar o Pedro, que ainda estava enfiado debaixo das cobertas. Ele resmungou quando o cutuquei de leve. Pancaques, ele murmurou, e eu soube que ele estava acordado de verdade. Fomos tomar café no restaurante do hotel, um buffet típico de hotel de luxo, com ovos mexidos, bacon crocante e aqueles bolinhos que estão sempre um pouco secos. Pedro empilhou panquecas no prato. Eu, mais ponderada, optei por uma omelete. Nos sentamos, sem dizer uma palavra, apenas curtindo a calma da manhã. Após o café, perguntei se ele queria fazer algo antes de eu precisar ir para o boliche. Ele me disse que havia um shopping perto do hotel, e que ele queria ir para a GameStop de lá. Ele estava procurando por um jogo, e achava que eles poderiam ter uma cópia usada. Não sou muito fã de shoppings. São barulhentos, cheios de gente e me dão a sensação de que preciso gastar dinheiro. Mas Pedro quase nunca me pedia nada. Ele era um bom garoto. Então, concordei. Dirigimos até o shopping. Estava lotado. Fomos direto para a loja de jogos. Ele encontrou o que procurava, um jogo usado, mas incrivelmente caro, quase R$ 300. Eu não conseguia acreditar. Mas ele ficou tão empolgado. Seus olhos brilharam de alegria. Ele não pedia coisas com frequência, então resolvi ceder.
Paguei pelo jogo, e ele me abraçou, um abraço de alegria sincera que valeu cada centavo. Passamos mais algumas horas, andando pelo shopping, olhando vitrines. Foi surpreendentemente agradável passar um tempo de qualidade com ele, só nós dois. Me lembrou de quando ele era pequeno, antes que a adolescência trouxesse o distanciamento. Quando voltei para a pista de boliche, me sentia bem, relaxada. Eu havia passado um tempo de qualidade com meu filho e estava pronta para dar o meu melhor. Mas como a vida tem o seu próprio senso de humor, descobri que jogo melhor quando estou estressada e cansada. Caí da segunda para a quinta posição. Foi frustrante, mas tentei manter a calma. No final, uma das minhas amigas da liga, a Isadora, ganhou o torneio. Fiquei muito feliz por ela, afinal, ela havia se esforçado muito. Depois da cerimônia de premiação, alguns de nós decidimos ir comemorar. O restaurante era do outro lado da rua do nosso hotel. Perfeito. Não queria ter que dirigir bêbada. Pedimos bebidas, e eu resolvi me permitir um pouco mais. Não sou de beber muito, mas naquela noite, acabei tomando mais de um copo de vinho. Rimos, conversamos e celebramos a vitória de Isadora. Foi uma noite linda. Por volta da 1 da manhã, eu finalmente voltei para o hotel, um pouco embriagada, mas feliz e relaxada. Abri a porta do quarto e vi meu filho dormindo em sua cama, com a TV ligada. Fui para o banheiro, tirei minha roupa, troquei pelo meu pijama, um conjunto de shorts de seda preto e um top que acentuava as minhas curvas. Senti a leveza do tecido sobre a minha pele. Depois, voltei e me deitei na minha cama. O quarto não girava, mas a sensação de relaxamento era tão grande que parecia que sim. Puxei a coberta e tentei me concentrar no filme que passava na TV. Por algum motivo, o sono não vinha. Eu apenas deitei, pensando no torneio, no meu filho, na vida em geral. Era por volta das 3 da manhã quando ouvi meu filho se mexer na cama. Olhei para ele e vi sua coberta se movendo. Meu primeiro pensamento foi, como qualquer mãe de adolescente, que ele estava se aliviando. Ele se movia lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e eu apenas o observei. Eu sei, parece estranho, mas é a verdade. Senti uma onda de excitação subir em mim. Pensei, isso é tão errado, mas não conseguia parar. Fiquei excitada, sem saber o que ele estava fazendo. A poucos metros de mim, parecia proibido, parecia tabu. Após cerca de 10 minutos, me senti inebriada por essa emoção. Vamos apenas dizer que senti coisas que não sentia há muito tempo. Eu me perguntava, ele vai parar? Eu sentia que talvez fosse o vinho, ou talvez a solidão, mas não aguentei mais. Deixei a pergunta escapar. Precisa de ajuda? Eu pensei que se ele dissesse não, eu poderia fingir que estava falando dormindo. Mas para minha surpresa, ele disse, sim. E foi isso. A ficha caiu. O que eu faço agora? Aquele sim ecoou no ar, pesado, nu, inegável. Era como se um interruptor tivesse sido acionado dentro de mim. A barreira entre o e se e o eu deveria foi quebrada e desapareceu, substituída por uma estranha sensação de inevitabilidade. Eu me senti como se estivesse observando a mim mesma à distância, como uma espectadora da minha própria vida. Uma estranha sensação de realidade me invadiu. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e deixado para trás as amarras da moral e das expectativas sociais. Levantei-me, minhas pernas pareciam estranhamente dormentes, e caminhei até a beira da cama dele. O quarto estava imerso na luz suave e oscilante da TV, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes. Meu coração martelava descontroladamente no meu peito. O silêncio era ensurdecedor. Senti o calor que emanava do seu corpo, uma atração palpável que me puxava para mais perto. Hesitei por um momento, a mão pairando sobre a borda da coberta, uma pergunta silenciosa em minha mente. Então, lenta e deliberadamente, estendi a mão e puxei a coberta o suficiente para expô-lo. Ele estava deitado, os olhos arregalados,
uma mistura de surpresa e algo mais que eu não conseguia decifrar. Sua mão ainda estava fechada sobre ele, uma prova silenciosa do ato que eu havia interrompido. Fiquei ali por um momento, apenas observando-o, enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. Era como se estivesse vendo um estranho, uma versão do meu filho que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura estranha de familiaridade e estranheza, uma fusão das fronteiras entre mãe e algo mais. Senti o impulso quase irresistível de tocá-lo. Estendi os dedos, tremendo levemente, e gentilmente tirei sua mão. Sua pele estava quente e um pouco úmida, e a sensação me fez arrepiar. Sussurrei, minha voz quase inaudível, deixa eu te ajudar. Baixei o olhar, meus olhos traçando as linhas do seu corpo. As curvas sutis e os ângulos que eram familiares e, ao mesmo tempo, estranhamente novos. Pude ver claramente sua excitação, as mudanças sutis que marcavam a transição de um menino para um homem. Comecei a me aproximar, cheia de desejos não ditos e pensamentos proibidos. Observei minha própria mão começar a mover os dedos lenta e deliberadamente ao longo do seu comprimento. Era macio, mas tão firme, o contraste era inebriante, eu achei. Minha própria respiração acelerou, meu corpo reagindo ao toque proibido. Vi o líquido pré-ejaculatório começar a aparecer, uma pérola brilhante na ponta. Inclinei minha língua para a frente e o provei. O sabor salgado me percorreu como um choque elétrico. Ele se encolheu levemente com o toque, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Você quer que eu faça isso? Sussurrei, minha voz rouca de desejo. Ele acenou com a cabeça, os olhos fixos em mim, um pedido silencioso neles. Eu abaixei a cabeça, meus lábios roçando sua pele. O cheiro me atingiu, uma onda de calor me percorreu. Eu o envolvi com os lábios. O sabor e a textura me fizeram sentir um arrepio de prazer percorrer todo o meu corpo enquanto me movia. Senti suas mãos gentilmente puxarem meu cabelo. Disse-lhe, em voz baixa e rouca, que talvez ele conseguisse se ele puxasse. E assim ele fez, puxou levemente, e senti um novo desejo. Eu disse-lhe para puxar mais forte e ele o fez, e eu retribuí pressionando. Esses sentimentos eram esmagadores, uma mistura de luxúria e culpa, de desejo e vergonha. Era como se eu estivesse presa em uma tempestade, sendo jogada de um lado para o outro por forças externas. Eu perdi o controle e o senti se tensionar. Seu corpo estremeceu quando ele atingiu o clímax. Seu orgasmo foi poderoso. Uma onda de calor encheu minha boca, um sabor que era ao mesmo tempo familiar e proibido. Por um momento, ficamos ali, atordoados. Nossos corpos entrelaçados. Nossas respirações se misturando no quarto silencioso. O ar estava cheio de emoções não ditas, do peso do que acabávamos de fazer. Não podemos fazer disso um hábito, eu disse finalmente. Minha voz era pouco mais que um sussurro. Eu sabia que era uma mentira, uma tentativa desesperada de me agarrar a alguma aparência de normalidade. Mas as palavras pareciam vazias, uma promessa que eu não podia manter. Tentamos conversar, entender o que tinha acontecido, mas as palavras pareciam inadequadas. As emoções eram complexas demais, confusas demais. E então, como se atraídos por uma força invisível, nos sentimos puxados um para o outro novamente. O desejo reacendeu. Como um incêndio, ele me convidou novamente, e eu não pude recusar. A culpa ainda estava lá, uma voz insistente no fundo da minha mente, mas foi superada pela onda avassaladora de desejo. Meu Deus, eu pensei, ele está pronto de novo. Eu me perguntei se era uma boa ideia, ele já tinha. E então, outros pensamentos correram pela minha cabeça. As fronteiras entre mãe e filho, entre o certo e o errado, estavam borradas, distorcidas, quase inexistentes. Estávamos presos em um turbilhão de desejos proibidos, uma dança de paixão e culpa, um segredo que nos uniria para sempre. Assim ficamos, atrás de tudo. O ar no quarto estava abafado, pesado com sentimentos não ditos, com o peso do que havíamos feito. Lá no fundo, eu sabia que o que aconteceu estava errado.
moralmente, eticamente, em todos os sentidos concebíveis. Mas a culpa, aquela sensação pesada e sufocante, era fugaz. Ela vinha em ondas, arranhava-me, e depois desaparecia novamente, deixando para trás um sentimento estranho, quase inquietante, de expectativa. Eu me dizia repetidamente que isso não poderia acontecer de novo. Tentei encontrar uma maneira de conciliar o que havíamos feito com a realidade do nosso relacionamento. Mas a verdade era que as fronteiras estavam borradas, talvez até completamente apagadas. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava que eu não queria apagá-las. Era como um segredo sombrio, uma emoção proibida que pulsava sob a superfície da nossa vida cotidiana. A culpa, a vergonha, espreitavam nas sombras, mas eram ofuscadas por uma sensação estranha, quase viciante, de poder, de um desejo do qual eu sabia, com certeza assustadora, que este não era o fim. Era apenas o começo de algo mais, algo complicado, algo perigoso, algo excitante. Eu me peguei pensando em outras coisas, em outras maneiras de explorar essa dinâmica recém-descoberta. Comecei a pensar em como seria a próxima vez. Pensei em novas maneiras de tocar, novas maneiras de explorar, novas maneiras de quebrar cada regra que já conhecemos. E então as ideias verdadeiramente indecentes começaram a surgir. Ideias que faziam meu coração acelerar, que faziam minha pele arrepiar, ideias que me faziam questionar tudo. Eu pensei, eu sei. Comecei a pensar, e se fizéssemos isso de novo, mas em outro lugar? E se nós ultrapassássemos ainda mais os limites? E se nós? Bem, acho que vou guardar isso para outro momento. Então, aqui está a minha pergunta para você. O que você faria se estivesse em uma situação como essa, presa em um turbilhão de desejos proibidos? O que você faria? Você fugiria? Tentaria esquecer? Ou exploraria um novo mundo? A viagem de volta para o Rio foi silenciosa. O carro estava cheio de segredos não ditos, com a tensão quase palpável no ar. Pedro estava jogando no seu console, com fones de ouvido. Eu dirigia, meus dedos apertando o volante com força. Eu me sentia exausta, mas não apenas fisicamente. A minha mente era um labirinto de emoções conflitantes. A culpa e o desejo, a vergonha e a excitação, tudo misturado em um turbilhão caótico. Eu me perguntava se ele se sentia da mesma forma. Chegamos em casa, e a vida parecia ter voltado à rotina. O Carlos estava lá, ele nos recebeu com um abraço, feliz por nos ver. Nossos sorrisos eram falsos, uma máscara cuidadosamente colocada para esconder o que tinha acontecido. Era estranho, a familiaridade do nosso apartamento, a nossa sala de estar com o sofá que já estava um pouco velho, a estante de livros, a luz da tarde que entrava pela janela. Era como se nada tivesse mudado, mas por dentro, tudo estava diferente. Os dias seguintes foram uma dança de dissimulação. Eu voltava para o meu turno no hospital, passava a noite em meio a sofrimento e cura, e voltava para casa para a minha vida normal. Mas a normalidade era uma farsa. A cada toque casual, a cada olhar trocado com Pedro, eu sentia o peso do nosso segredo. A cozinha, a sala de jantar, os corredores, tudo parecia ter uma nova dimensão, uma que apenas nós dois conhecíamos. A tensão crescia entre nós. Era como uma corda esticada, prestes a arrebentar a qualquer momento. Um dia, eu estava na cozinha, preparando o jantar. A faca na minha mão, cortando os vegetais, e a minha mente estava a mil. Pedro entrou na cozinha, pegou uma garrafa de água da geladeira. Nossos dedos se tocaram por um milésimo de segundo e foi o suficiente para um arrepio me percorrer. Eu deixei cair a faca e ela bateu no chão com um som estridente. Ele se inclinou para pegá-la, e eu também. Nossos rostos ficaram a centímetros de distância. Nossos olhares se encontraram e o mundo pareceu parar. Vi nos seus olhos a mesma confusão e o mesmo desejo que eu sentia. Achei que ia perder o fôlego. O cheiro dele, a mistura de desodorante e o cheiro doce de pele jovem, invadiu minhas narinas. O som da minha própria respiração, acelerada, era o único som que eu conseguia ouvir.
Ele sussurrou, a voz rouca, mãe. E o som da palavra, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho agora, me fez voltar à realidade. Eu me afastei abruptamente, meu coração martelando no meu peito. A faca continuou no chão. Naquela noite, depois que o Carlos foi dormir, recebi uma mensagem do Pedro. Um simples emoji de um pino de boliche. Eu ri baixinho, mas o sorriso foi logo substituído por uma onda de ansiedade. O que ele queria dizer com aquilo? Era um convite? Para quê? Ele estava tentando se comunicar sobre o que tinha acontecido em Petrópolis de uma forma secreta. Eu o chamei para a sala de estar, para conversar. Ele veio, sentou-se na ponta do sofá, parecendo inquieto. O que foi, mãe? Ele perguntou, com um tom de voz que misturava nervosismo e curiosidade. O que você quis dizer com o emoji do boliche? Eu perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele deu de ombros, sem me olhar nos olhos. Nada. Só, pensei em boliche. A resposta me frustrou. Eu queria que ele fosse direto, mas a situação era delicada demais para isso. Então, tentei uma abordagem diferente. Olha, Pedro, o que aconteceu no hotel foi um erro. Foi o vinho, o momento. Eu disse, mas as palavras soaram vazias e falsas até para mim. Ele me olhou, os olhos fixos nos meus. Não foi um erro. Eu queria. A confissão dele me atingiu como um soco no estômago. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele não parecia nem um pouco arrependido. E você também, ele acrescentou, a voz baixa, mas segura. Eu vi no seu rosto. Aquelas palavras me desarmaram. Minha máscara caiu. Eu me senti completamente exposta. Ele estava certo. Eu não me arrependia. E o que era pior, eu queria mais. Olhei para ele, para o meu filho que era agora um estranho, e um arrepio me percorreu, não mais de culpa, mas de puro, cru desejo. Levantei-me e me aproximei dele, sentando-me ao seu lado. Olhei para a TV, mas não vi nada. Senti o calor do seu corpo ao meu lado, e meu coração começou a bater mais rápido. Você está certo, eu disse, minha voz um sussurro. Mas não pode acontecer de novo. Não aqui. Não assim. Ele pegou minha mão e a entrelaçou com a dele. E se for, em outro lugar, ele perguntou. Suas palavras eram um convite, um desafio. Minha mente começou a correr, pensando em possibilidades. A ideia de fazer isso de novo, de explorar essa nova e proibida dinâmica, era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. O meu corpo estava em chamas. As minhas pernas se apertaram. Ele soltou a minha mão e se levantou. Eu vou dormir, mãe, ele disse. Ele me deu um beijo no topo da cabeça, um beijo de filho. Mas o toque dele, a forma como ele roçou a minha pele, era de um amante. Ele foi para o quarto dele. Eu fiquei ali, sentada no sofá, as mãos tremendo, o meu corpo em estado de alerta. A faca ainda estava no chão, onde eu a havia deixado. Eu me levantei, peguei-a, e comecei a cortar o resto dos vegetais. A minha vida parecia estar em pedaços, assim como os legumes que eu cortava. A faca na minha mão parecia pesada demais. A cozinha, antes um refúgio de paz, agora parecia um palco para um drama silencioso. Eu terminei de cortar os vegetais, as lâminas da faca batendo na tábua de cortar com um ritmo ansioso, ecoando o bater do meu próprio coração. Pedro estava no quarto dele, mas eu o sentia em todos os lugares. A sua presença preenchia cada canto da casa, um lembrete constante da nossa nova e perigosa realidade. Os dias se arrastaram em uma névoa de trabalho, rotina e desejo contido. Eu me pegava observando meu filho, analisando seus gestos, a maneira como ele ria, o jeito que ele se sentava no sofá. Cada pequeno detalhe parecia ter um novo significado, uma nova profundidade. Era uma fascinação mórbida, e eu não conseguia parar. Uma tarde, ele estava sentado no sofá, jogando videogame.
A camisa de time do Flamengo, que era um pouco grande para ele, caía sobre os ombros, e um tênis velho estava deitado ao lado do sofá. Eu me sentei ao lado dele, com um livro nas mãos, mas não conseguia me concentrar na leitura. Eu sentia seus olhos em mim, mesmo que ele estivesse olhando para a tela da TV. A tensão era elétrica, quase dolorosa. Mãe, você pode me ajudar a passar de fase? Ele perguntou, a voz baixa, mas com um tom que era um convite silencioso. Eu sabia que ele estava bem ciente do que estava fazendo. Era um jogo, uma dança que só nós dois entendíamos. Larguei o livro e peguei o controle. Claro, meu amor. Falei, a voz quase saindo como um sussurro. Senti o calor de sua mão roçando a minha enquanto ele me passava o controle. Passamos a tarde inteira jogando. Nossos joelhos se tocavam, os ombros se esbarravam. Cada toque era intencional e sutil. Era uma forma de nos comunicarmos sem palavras, de nos entregarmos ao nosso desejo sem quebrar as regras de uma forma óbvia. Era um jogo de sedução, e nós dois éramos os jogadores. Quando Carlos entrou na sala, a cena que ele viu foi de uma mãe e seu filho passando um tempo de qualidade juntos. Ele não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. E a ironia disso me deu um arrepio. Naquela noite, depois que a casa estava em silêncio, recebi uma mensagem do Pedro. Desta vez, não era um emoji. Era um endereço. Um endereço em Ipanema. Meu coração deu um salto. Ipanema era longe da nossa casa, mas eu conhecia o lugar. Era um apartamento que a família da minha amiga, a Isadora, tinha. Um apartamento que ela usava para alugar para turistas. O que ele estava sugerindo? Um encontro? Sozinhos, em um lugar onde ninguém nos veria? A ideia era tentadora e aterrorizante. Eu me lembrei de sua pergunta no dia anterior, sobre irmos para outro lugar. E ele já tinha planejado tudo. A minha mente se encheu de imagens, de fantasias, de tudo o que poderíamos fazer lá, longe dos olhos de todos. A culpa, que sempre estava à espreita, estava agora quase completamente ausente, substituída por uma excitação avassaladora. Minhas pernas tremiam, meu corpo estava em chamas. A minha consciência me gritou para parar. Para não ir. Para apagar a mensagem e fingir que nunca a tinha recebido. Mas o meu corpo estava em sintonia com a voz do meu desejo. Eu peguei meu celular e digitei uma resposta. Apenas 2 palavras: me espere. No dia seguinte, inventei uma desculpa para o meu marido. Disse que Isadora precisava da minha ajuda para arrumar o apartamento em Ipanema para alguns turistas, já que ela estava viajando. Ele concordou, sem suspeitar de nada. A caminho de Ipanema, me peguei observando a cidade com um olhar diferente. As cores vibrantes, a agitação da vida, as pessoas nas ruas. Tudo parecia mais vivo, mais intenso. Como se eu estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Como se eu tivesse saído da minha rotina monótona e finalmente estivesse vivendo. Cheguei no apartamento. Bati na porta. Ele abriu, e a visão dele me deixou sem ar. Ele estava com um short de linho e uma camisa branca aberta, que realçava sua pele bronzeada. Ele estava diferente, mais maduro. Um homem. Meu filho. Um completo estranho. Os meus joelhos ficaram fracos. Eu não sei se isso é uma boa ideia, eu sussurrei. Ele sorriu, um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Não era um sorriso de criança. Era o sorriso de um homem. Você já está aqui, ele disse, a voz rouca. Então, é uma ótima ideia. Ele me puxou para dentro do apartamento, fechou a porta e me beijou. Um beijo que era ao mesmo tempo familiar e proibido. O meu coração disparou. As minhas mãos seguraram em sua cintura. As nossas bocas se encontraram, o mundo se dissolveu. A culpa, a moralidade, o medo, tudo desapareceu, substituído por um desejo selvagem e incontrolável. Ele era o meu filho, e eu era a sua mãe. E naquele momento,
Éramos apenas duas pessoas, presas em um desejo que não podíamos mais negar. O beijo no apartamento de Ipanema foi o ponto de não retorno. O ar estava pesado com o cheiro de sal marinho e o perfume de Pedro, uma mistura que se tornou o meu novo vício. Ele me conduziu até o sofá, e eu me deixei cair em seus braços. A sua mão traçou a curva da minha cintura, deslizando para baixo, fazendo a minha pele arrepiar. Eu pensei nisso a semana inteira, ele sussurrou, a voz rouca. Em você e em nós. As palavras dele me atingiram como uma corrente elétrica, e eu me dei conta de que eu também não conseguia pensar em mais nada. O meu corpo estava em chamas. Eu me inclinei e o beijei de volta, um beijo mais profundo, mais urgente. O tecido da sua camisa branca, levemente amassada, se desfez em minhas mãos, revelando seu peito. Minhas mãos exploraram o seu corpo, a pele macia, os músculos sutis, o cheiro de juventude. Senti a sua respiração acelerar, e a sua excitação era como a minha própria. O apartamento em Ipanema era o nosso paraíso secreto. Longe do meu marido e da nossa vida no Rio, éramos apenas dois estranhos, explorando uma paixão proibida. Eu me vesti para ele, com um vestido de seda preto que escorria pelo meu corpo, um vestido que eu usava em ocasiões especiais, mas que agora se tornava o meu uniforme para ele. Sem sutiã, para sentir o tecido na minha pele. O decote em V era profundo, um convite silencioso, e a fenda lateral revelava a minha coxa com cada movimento. A sensualidade do vestido era para ele. A forma como ele me olhava, com desejo e admiração, era a minha droga. Passamos o fim de semana inteiros trancados no apartamento, com a luz do sol de Copacabana batendo na janela. Nós não tínhamos mais medo, nem culpa, nem tabu. Éramos apenas nós e a nossa paixão. Nós exploramos cada centímetro do corpo um do outro, cada desejo, cada fantasia. Eu descobri que ele tinha um fetiche por lingerie de seda e meias de seda pretas, e eu me senti no paraíso quando as usei para ele. A sensação do tecido em minha pele, a forma como ele me olhava, era como um sonho se tornando realidade. Mas a realidade, como sempre, tinha outros planos. A rotina no hospital parecia ainda mais monótona e sem graça depois de tudo. O boliche já não tinha o mesmo significado. O Carlos parecia mais distante, e eu me sentia mais culpada e mais insatisfeita. Minha vida se tornou uma mentira. E o segredo, que antes nos unia, agora se tornava uma prisão para mim. Uma noite, eu cheguei em casa, o cheiro de comida no ar. O Carlos estava na cozinha. Ele me olhou, e eu vi a dor em seus olhos. Eu sabia que ele sabia. Eu sabia que o meu segredo não era mais um segredo. Marcela, o que está acontecendo? Ele perguntou. E eu não pude mentir. Eu te traí, eu disse, as palavras saindo como um sussurro. Mas não foi com ele, foi com o nosso filho. A confissão saiu da minha boca como um veneno, e vi a vida de Carlos se quebrar diante dos meus olhos. A sua dor era palpável. Eu me sentia como um monstro. Ele não disse nada, apenas me olhou com uma mistura de horror e incredulidade. Ele parecia não conseguir respirar. Você está mentindo, ele sussurrou. Eu balancei a cabeça. Não. E ele se desfez. O nosso casamento, a nossa família, a nossa vida inteira. Tudo se quebrou em pedaços. Ele me perguntou como eu podia fazer isso com ele, com a nossa família, com o nosso filho. E eu não tive respostas. Eu não sabia o que dizer. Como explicar que a minha vida era uma repetição, um vazio, e que meu filho era a única coisa que me salvava da loucura? Eu não podia dizer que o nosso desejo era mais forte que o nosso bom senso. Que as nossas mentes estavam cheias de desejos e que nós não podíamos mais viver sem isso. A minha vida se tornou um pesadelo. A culpa me assombrava. Mas o meu desejo por ele, era incontrolável. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Eu havia destruído a minha vida, a vida da minha família, e não me arrependia. Eu queria mais. E então, o celular dele tocou.
Eu olhei para o nome na tela, e o meu mundo desabou. Era Isadora, a minha amiga de boliche. Ela estava ligando para o Carlos. A minha mente correu, pensando no que ela poderia estar fazendo. Será que ela sabia? Ou será que era algo sobre a família, sobre o apartamento em Ipanema? E a minha mente correu ainda mais, pensando no que aconteceria agora, o que eu faria se ela soubesse, o que ela faria se soubesse a verdade. E a verdade era que eu havia perdido tudo. Eu havia quebrado a minha vida, e agora, ela me perguntava: o que você faria?